Graças a Deus. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6. Abra aí sua Bíblia. Aleluia. Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus, capítulo de número 6, verso 25. Diz assim, queridos, a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela sua palavra poderosa que está diante de nós. Ela é eficaz, ela nos corta, ela penetra e alcança as obscuridades do nosso coração e da nossa alma, trazendo luz e sentido a tantas coisas que nos causam inquietações e crises. Seja sobre nós o teu poder, a tua glória. Fala conosco diante da revelação da tua maravilhosa palavra, Santa Escritura. Ministra aos nossos corações. Venha sobre mentes e corações aqui nesta noite. Fala conosco pelo poder que há na tua palavra, eterna palavra, e nos faça sair diferente da forma que aqui chegamos, talvez quebrados, Deus, talvez feridos, em migalhas, mas o Senhor é aquele que com um toque do Senhor pode fazer tudo novo.
O Senhor tem o bálsamo para curar as nossas feridas. Seja sobre nós a unção, o poder e a glória do Teu Espírito. Faz o que o Senhor reservou, segundo os desígnios do Teu coração, para a Tua igreja nessa noite, Senhor. E que nada impeça, Senhor, o Teu agir. Tu és o Todo-Poderoso Deus. Seja sobre nós, no nome de Jesus nós oramos. Amém, meus irmãos? Podeis assentar, no nome de Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aquele que foi conhecido como, no meio de escritores e grandes teólogos do nosso passado, como o príncipe dos pregadores, um homem que nos deixou um grande legado em tantas questões importantes a respeito da teologia, chamado Charles Spurgeon. Ele diz uma frase muito importante e que é oportuna para nós dentro de que nós vamos falar aqui. Frase esta que, se não me falha a memória, o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes faz uso de forma muito constante, que diz que a ansiedade, ela não tira o problema do amanhã, ela só tira a paz do hoje. Eu vou repetir. Charles Spurgeon nos deixou essa tão importante frase para a nossa reflexão, que diz que a ansiedade, ela não tira o problema do amanhã, ela não resolve o nosso problema do amanhã, ela apenas nos tira o de mais precioso que nós temos hoje, que é a nossa, diga comigo, paz. Preserve a sua paz, lute pela sua paz diante do Senhor, busque pela paz. Meus irmãos, a ansiedade é uma condição do coração que, infelizmente, quando ela toma conta, começa a criar as suas raízes, ganhar o seu espaço, despejar as suas malas no nosso coração, ela começa a dar origem há muitos outros pecados que consideramos estados pecaminosos, que vai tomando a nossa mente, nos estimulando, tumultuando os nossos pensamentos, as nossas emoções, e quando nos damos conta, estamos nos comportando em decorrência de tudo isso. Como consequência, como resultado de tudo isso que já dominou a nossa mente, a gente então começa a ter comportamentos, atitudes estimuladas, conduzidas pelo descontrole da nossa mente, tomada pela ansiedade. Mas o grande problema é que quando a ansiedade chega, sob essa realidade que nós estamos mencionando, ela ocasiona um estrago, ela gera um caos, ela traz consigo alguns companheiros. Nós fazemos questão de mencionar aqui. O Senhor me direcionou nessa noite a falar um pouco sobre esse assunto, que tem inquietado o meu coração de uma forma geral, em tudo aquilo que a gente vê, lida, seja em socorro, ou seja até mesmo com aquilo que a gente de uma forma tão particular lida, né? Eu, de uma forma tão pessoal, travo as minhas guerras, as minhas lutas contra essa dita cuja, né? Contra a ansiedade. E se a gente não tomar cuidado, ela é um mal que ela adoece a nossa alma. Ela vai nos apodrecendo de dentro para fora. A gente precisa tomar alguns cuidados. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Quero mencionar aqui algumas diferentes ações e atitudes que consideramos ser pecaminosas, ocasionadas pela a ansiedade. Como, por exemplo,
algumas áreas, e eu começo a citar a primeira. A ansiedade, por exemplo, em relação às nossas finanças. O grande problema é que quando somos tomados pela ansiedade, relacionados a esse fator da nossa vida, as questões financeiras da nossa vida, ela começa a nos conduzir a alguns pensamentos e querer nos dar algumas alternativas que, à luz das Escrituras, são muito sujas, são muito indevidas. A ansiedade, ela anda de mão dada com a nossa natureza pecaminosa e ela vai nos oferecer tudo que há de mal como possibilidade. Ela vem para destruir mesmo, ela não está brincando em serviço. Como, por exemplo, quando ela chega nesse fator em relação às questões financeiras da vida de alguém, da nossa vida, ela pode dar origem, por exemplo, à cobiça. E qual que é o problema disso? A cobiça, ela é um desejo ardente, ela é um desejo desenfreado de possuir alguma coisa, de conseguir alguma coisa, para talvez resolver outra, e a gente começa então a ser tomado pela cobiça. O sentimento vai crescendo, vai criando a sua forma, e quando não, nós estamos nos comportando de uma forma resultante, como consequência de quem já está dominado pela cobiça. E isso talvez possa nos conduzir também a um estado de inveja, a ansiedade em relação às nossas questões financeiras, em todos os aspectos que envolvem a nossa vida financeira, pode nos dar alternativas e possibilidades, nos conduzindo ao sentimento de inveja, que também é um pecado. Nós estamos falando aqui sobre os companheiros da ansiedade, tudo aquilo que a ansiedade vai estimulando, vai nos dando. E a inveja nada mais é do que o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. A gente olha para alguém e a gente vê, muitas das vezes, a dificuldade que nós estamos passando, ou coisas que deveríamos realizar, alcançar ou obter nesse aspecto, nesse fator da nossa vida, e a gente vê a vida alheia ao nosso redor, fulano, ciclano, beltrano, dando tão certo, as coisas fluindo, as coisas acontecendo, e a gente então começa a ser conduzido, estimulado pela ansiedade por essa questão da inveja. E a gente começa então a sentir o desgosto da nossa própria vida, achar que a nossa vida está num estado de ausência de graça, que a gente denomina uma palavra tão forte como uma desgraça, e aí a gente começa a olhar sempre para a grama do vizinho, como se somente a grama do vizinho fosse verde e a nossa já estivesse completamente morta, não tivesse nenhuma cor, nenhum brilho, nenhuma satisfação para a nossa vida. E a gente começa então a desejar tudo que é dos outros, e a gente não consegue encontrar a razão, a satisfação, a importância e o valor daquilo que há em nós e daquilo que nós possuímos. A gente começa a sentir desgosto pela felicidade e a prosperidade alheia, e ao desejo que a gente vai sendo tomado de forma irrefreável de possuir então, de usufruir, de colocar a mão, de tomar posse daquilo que é do outro. E o problema da inveja é que nós questionamos o caráter de Deus, como se Deus tivesse errado naquilo que Ele tivesse liberado sobre a vida de alguém, como se aquilo que o outro está usufruindo não deveria ser o outro, deveria ser eu. O outro não deveria estar vivendo isso, não deveria estar usufruindo, ele não deveria ter alcançado, ele não deveria ter conquistado, porque na verdade quem deveria ter o que o outro tem, sou eu. Então alguém errou nisso aí. E a gente acaba questionando o caráter de Deus. Veja o perigo da inveja. E a gente então desrespeita e não entende e torna-se insensível ao processo que nós estamos passando, quando somos tomados por esse companheiro que a ansiedade começa a nos oferecer. A gente também pode ser tomado pela ganância, que também é um grande perigo. Gente gananciosa é gente que vive um estado de vida em declínio, achando que está se dando bem, sobre uma vida frenética, uma correria irracional, tomado pela ganância, sem medir as consequências. E em muitos casos, para algumas pessoas, isso pode até conduzir para um outro estado pecaminoso que a gente denomina como roubo,
que aí então eu passo de fato, literalmente colocar, não apenas ser tomado pela inveja, mas então eu acabo tomando uma decisão concreta sobre toda essa gama de sentimento pecaminoso que está sendo oferecido, estimulado pela ansiedade ao meu coração, à minha alma, tomando a minha mente. Então eu vou e cometo esse pecado gravíssimo, que é roubar, furtar, colocar a mão sobre algo que não é meu, não é mérito, não tenho dignidade sobre isso, não tenho direito de fazer isso. Pessoas então tomam decisões de colocar a mão indignamente daquilo que não lhe pertence. Meus irmãos, mas também tem um outro aspecto, uma outra área, outro fator da nossa vida, como por exemplo a ansiedade sobre o desejo de ser bem-sucedido em alguma tarefa, em algum compromisso que compete a nós, ou algo que seja da nossa responsabilidade de executar, de arcar com aquilo, e a gente então é tomado pela ansiedade de dar certo isso, de ser bem-sucedido nisso, para que isso não dê errado, e a gente então começa a nos apropriar de todas as possibilidades possíveis para que aquilo de fato não dê errado, sobre nenhuma característica. E o grande problema disso é que quando a ansiedade nos oferece essas alternativas, sobre esse desejo de ser bem-sucedido nisso, a gente pode se tornar pessoas irritadas. Eu já lidei com pessoas assim, em determinado momento da minha vida eu já me vi assim, sem paciência, irritado, com pessoas tão queridas, tão próximas, que não tinha nada a ver com a questão. A gente se torna irritado, porque a gente está bitolado naquela situação. A gente está com um desejo que inundou já o nosso coração, com a ansiedade de ser bem sucedido naquilo, afinal aquilo não pode dar errado, então a gente se torna pessoas irritadas, ásperas, quando não grosseiras. Talvez você consiga trazer de uma forma bem latente, bem recente, alguma situação assim, ou quando não, com a gente mesmo, dizer, poxa, eu fui assim. Olha, recentemente eu acabei de ser assim. Olha, eu cometi isso. Olha, eu fui assim com tal pessoa. Deus trazendo a luz sobre os nossos pecados nessa noite. Ou talvez a ansiedade também a respeito de relacionamentos da nossa vida, porque afinal nós somos seres humanos e todo ser humano tem esse aspecto inato na sua criação de ser um ser relacionável. Ninguém foi criado para ser uma ilha, viver de forma isolada do mundo, desconexa do mundo. Não. Nós somos seres relacionáveis. Ansiamos pelos relacionamentos e especificamente no que compete a construir um relacionamento amoroso, muitas das vezes, né? Um possível namoro, um noivado, um casamento. Quando a gente começa a se apropriar das alternativas em que a ansiedade vai nos dando como possibilidade sobre esse desejo, sobre esse momento que eu estou caminhando na minha vida, procurando para que isso talvez dê certo para mim, a gente precisa tomar alguns cuidados, senão a gente começa a se tornar pessoas distantes. As pessoas que parece que agora a única pessoa que existe é aquela pessoa que ela resolveu ligar o seu sentimento. Não existe mais ninguém no mundo, acabou. Acabou família, acabou amigos, acabou os irmãos, acabou a igreja, acabou todo mundo, porque agora, não, aquela pessoa é a última pessoa, o mundo está acabando e só tem aquela pessoa, eu estou amando aquela pessoa, é aquela pessoa, ninguém mais existe, acabou, a gente se torna pessoas distantes. Não existe mais mundo, não existe mais seres humanos, não existe mais ninguém, só existe aquela pessoa. Isso serve tanto para homem quanto para mulher. Isso geralmente costuma se acontecer quando a gente se entrega à ansiedade, com o desejo de que um relacionamento dê certo. A gente começa a fazer, como dizia minha querida mãe, né, e ainda diz, o perigo de se colocar a carroça na frente dos cavalos. A gente começa a atropelar as coisas, a gente começa a desrespeitar alguns princípios.
a gente está cego. A gente está naquele mundo. E a gente então se torna pessoas indiferentes. Pessoas insensíveis com as outras pessoas. A gente não olha mais para ninguém, a gente não se preocupa mais com ninguém, a gente não serve mais ninguém, a gente não está mais à disposição de ninguém, a gente não ajuda mais ninguém, porque agora o meu mundo é essa pessoa. Acabou tudo o resto. É a ansiedade que nos dá as alternativas para o nosso desejo desenfreado para relacionamentos. Ou talvez a ansiedade sobre algum outro aspecto da nossa vida. Estou citando coisas bem práticas para nós aqui no dia a dia. A ansiedade sobre como alguém talvez irá nos responder sobre algo que é visto por nós como algo muito importante. Talvez se assumiu algum compromisso, alguma demanda, alguma situação, de que há uma pendência de você talvez receber uma resposta, de ter um feedback, que talvez isso vai ser muito importante para você, talvez um divisor de águas, talvez uma decisão, uma resposta que vai conduzir você a realidades, novas oportunidades, vai abrir leques de possibilidades na sua vida, e você então começa a ser tomado pela ansiedade em como essa resposta virá. E aí você começa a matutar, a maquinar coisas que você talvez possa fazer, para que com essa resposta possa ser a melhor resposta possível, de acordo com aquilo que você quer. Esse é o grande perigo, porque isso pode nos levar muitas das vezes a encobrir verdades sobre algumas coisas e mentir sobre outras, para que então a resposta seja coerente com aquilo que a gente queira. Se a gente precisar mentir para que portas sejam abertas, se nós precisarmos ser passivos, omissos no que compete a verdades a respeito de fatos e de questões, para que alguma coisa dê certo na nossa vida, não faça isso. Seja comprometido com a verdade, mesmo que aquilo não dê certo naquele momento, mesmo que aquela porta continue fechada naquele momento, seja comprometido com a verdade. Tudo que começa errado, precisa dizer? Não precisa, né? Se começou fundamentado em mentira, se começou fundamentado em omissão, se começou fundamentado em qualquer coisa que seja incoerente com a palavra, que não tenha a aprovação de Deus, que não tenha a bênção de Deus, precisa dizer qual que é o rumo e o desfecho da coisa? Não precisa, né? Todos nós temos consciência do que vem por aí. Então vale mais o compromisso com a verdade. Mas não vai dar certo, não vai se abrir, a pessoa não vai se agradar, a pessoa vai ficar brava comigo. Seja comprometido com a verdade. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa missão. Ser comprometido com a verdade, custe o que custar. Fale a verdade. Caminhe sobre a verdade, não seja omisso. Não oculte fatos, não minta sobre as coisas, simplesmente para que algumas coisas aconteçam e algumas coisas se resolvam. A mentira não é o caminho, não é. Ela vai apenas ocasionar coisas piores no amanhã e no depois. E aí depois a gente vai olhar para trás e ficar querendo chorar pelo leite que a gente derramou, como dizia também os nossos antepassados. Não adianta chorar pelo leite derramado. A gente precisa ter um pouco mais de consciência sobre algumas coisas para que a bênção de Deus paire sobre nós de uma forma abundante. Jesus está tratando isso. E quão difícil é a gente lidar com a ansiedade nos nossos dias. Já era difícil naquele tempo. Se não fosse importante, Jesus não tinha nem tratado sobre isso. Mas Jesus trata de uma forma muito enfática e direta. Sabe por quê? Se pudermos lidar, meus irmãos, com a ansiedade, que vem para nos inquietar, porque o que a ansiedade nos proporciona a não ser inquietação? O que a ansiedade nos proporciona de bom, a não ser nos perturbar? Fala para mim alguma coisa de bom que a ansiedade causa em nós. Não, isso aqui foi bom, não há nada. É só caos. É só inquietação, é só perturbação, ela nos fere, ela nos causa tantos outros pecados, ela maltrata a nossa alma, ela machuca o nosso coração. E se a gente não pudesse lidar com a ansiedade, nós estaríamos então, na medida em que lutarmos
contra ela, estaríamos consequentemente evitando muitos outros males e pecados que, quando ela chega e despeja suas malas, ela começa a trazer muitos outros males. E ela começa a dar os seus leques de opções para nós. Já chegou, já fez morada, já chamou o teu coração e a tua alma de dela, pronto. Agora eu vou fazer a minha festa. Eu vou causar o caos. Eu vou fazer o que de melhor eu sei fazer. E ela começa então a nos dar os leques de possibilidades e alternativas diante de todas as questões que enfrentamos dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja no estudo, seja finanças, seja em questões, qualquer questão e fator da tua vida. Não há nada na tua vida que a ansiedade não queira dar pitaco em dizer que na verdade quem tem a melhor alternativa é ela, e que na verdade você deve se apropriar e aproveitar da alternativa, da possibilidade que ela está dando, porque ela está aí para te ajudar. Tadinha da ansiedade, ela veio para ajudar. Se a gente não tomar cuidado, a nossa vida se torna um caos. Mas se a gente conseguir lidar com a ansiedade, a gente então vai estar evitando muitos outros males e pecados ocasionados pela mesma, quando esta toma conta dos corações e das mentes, quando ela toma conta do nosso coração e da nossa mente, ela vem trazer muitos outros males. Nós podemos lutar contra ela, meus irmãos? É possível lutar contra a ansiedade? Nós não conseguimos evitar com que ela chegue. Nós não conseguimos impedir com que ela chegue na porta da nossa casa e diga: ei, tô aqui, viu? Cheguei. Ó, você está passando por um problema aí? Que BOzão, hein? Ah, mas tô aqui para te ajudar. Tem umas possibilidades aqui para você. Deixa eu entrar, vamos fazer uma parceria de vida. Quando a gente deixa ela entrar, aí ela mostra a sua verdadeira cara. A gente consegue impedir com que ela chegue lá? Não tem como. Não tem como, a gente precisa lutar com ela, lidar com ela. A gente precisa atendê-la e dizer aqui não dá para fazer igual se fazia, né? Às vezes as pessoas compartilham, às vezes a gente vê até na internet isso, né? Os memes. Chega lá a visita, alguma coisa indesejada, batendo lá, tocando a campainha. Aí a mãe fala pro filho ou pra filha, né? Criança ainda, vai lá e fala que papai e mamãe não tá não. Aí a criança vai lá, abre a porta e fala: oi, isso aqui é, tá, teu pai, tua mãe. A mamãe mandou dizer que ela não tá não. Não vai dar certo. Nós precisamos tomar da nossa responsabilidade e encará-la e dizer: aqui não. Aqui quem manda é Deus. Aqui quem governa é o Espírito Santo. Aqui quem dá as possibilidades, a direção, quem abre porta, quem fecha a porta, quem provê, quem cuida, quem protege, aqui é Deus, é a presença de Deus. E eu não aceito nada diferente disso. A gente precisa tomar decisões assim, meus irmãos. Porque senão depois não adianta a gente ficar culpando o mundo inteiro, tomando aquele espírito de vitimismo. Ai, por que nada dá certo? Por que não só eu? Será que grande parte disso não é competente à nossa responsabilidade? Competente a coisas que cabem a nós? Não dá para a gente ficar terceirizando. Se a gente abrir a porta do nosso coração para a ansiedade, ela vai entrar e vai fazer um estrago. Não dá para romantizar isso. Impedir com que ela chegue e bata na nossa porta, não dá para impedir, mas dá para impedir com que ela entre. É uma escolha nossa, é responsabilidade nossa. Então, o que eu quero refletir com vocês nessa noite é como que a gente pode lutar contra a ansiedade, como que a gente pode freá-la, como que a gente pode lidar com ela, porque sim, nós podemos lidar com ela, nós podemos lutar contra ela, e a melhor ferramenta que nós temos, meus irmãos, é o quê? Palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Ela é luz para o nosso caminho, ela é direção para nós, ela revela o caráter de Deus, os atributos de Deus, ela revela para nós a respeito das promessas de Deus.
sobre tudo que Deus é e aquilo que Ele é capaz de fazer, em contrapartida a tudo que eu não sou capaz de fazer e de resolver. Deus é sobre nós. Então sim, é possível dar certo, é possível a porta se abrir, é possível acontecer, é possível a provisão chegar, mesmo que tudo esteja dizendo que não, porque a gente não se entrega à nossa carnalidade e às alternativas da ansiedade, a gente se entrega à provisão e ao cuidado de um Deus que tudo pode fazer. Se nós, enquanto igreja, não caminharmos sobre esta verdade, e não nos entregarmos à palavra de Deus, alguma outra coisa vai tomar conta de nós. E não será nem um pouco bom o resultado disso. Vai ser consequências ruins para nós. Mas a palavra de Deus está aqui para nós. Revela Deus, revela o caráter de Deus. Revela tudo que Deus já fez e tudo que Ele é capaz de fazer, e nós podemos descansar nisso. Sabe por quê? Porque isso gera em nós uma fé pura, meus irmãos. Isso gera em nós uma fé que é genuína, uma fé que é testificada pelo próprio Deus, por meio da sua presença que mora em nós, que habita em nós, nos sustentando mesmo que nos piores dias da nossa existência, em decorrência das nossas limitações, das nossas fraquezas. Deus está ali sustentando tudo. Deus está ali fazendo dar certo. A ação da palavra de Deus em nós e através de nós seria como um golpe, meus irmãos, que atingiria a ansiedade, vindo a evitar muitos outros males que ela vem para causar. Volto a dizer, você não vai impedir com que ela chegue na tua casa e bata na tua porta, mas você pode impedir que ela entre e faça morada. Isso nós podemos impedir. E é uma luta constante, não vai ter trégua. Lutei contra ela hoje, nossa, ainda bem, eu vou ter uma trégua aí de 1 semana e 1 mês. 1 ano, prazo de validade. Não é assim que funciona, se fosse. Todo dia. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco tá com a cara vermelha igual o pastor, tá tendo que passar pomada todo dia para acalmar, né, as irritações, né, não? Aí os meninos zoando, o pastor passando pomadinha na cara, é assim. São decisões que a gente toma, coisas que a gente permite, consequências que a gente tem que lidar. Deus tem um caminho muito mais excelente para nós, irmãos. Deus tem um caminho muito melhor para nós, que cuida do nosso coração, que apacenta a nossa alma, que traz refrigério diante das nossas inquietações. Deus é a resposta que todo ser humano precisa. Teoria parece que é tudo muito bonito, mas na prática isso é muito exigente. A gente lutar contra a gente mesmo, a gente dizer não para as nossas vontades, para as nossas opções, porque o problema é que a gente fica dizendo para a gente mesmo que a gente sabe o caminho. Não, que a gente sabe a alternativa. Não vai dar certo. E a gente quer insistir até o limite da coisa para dizer, não deu certo. Não deu, devia ter feito diferente. Meus irmãos, sobre tudo isso eu gostaria de colocar uma temática para nós aqui, para a gente destacar algumas coisas e aplicar. A ansiedade é a incredulidade que tira os nossos olhos do cuidado provedor de Deus. Você pode repetir comigo? Diga ansiedade. A incredulidade que tira os nossos olhos do cuidado provedor de Deus. Quem é tomado pela ansiedade desconecta o seu olhar e o seu coração daquilo que Deus tem prometido para cada um de nós. Quem é tomado pela ansiedade refreada não consegue encontrar calmaria nas promessas de Deus e naquilo que Deus já disse que Ele faria para aqueles que são seus. A gente tem comportamentos às vezes que até a gente estranha a gente mesmo, dizendo, não acredito que eu fiz isso. Ansiedade.
nos entregamos a ela. A ansiedade, a incredulidade que tira os nossos olhos do cuidado provedor de Deus. 4 vezes, meus irmãos. 4 vezes. Nessa passagem bíblica que nós vemos, Jesus diz de forma direta aos seus discípulos para não andarem ansiosos. 4 vezes, só aqui. Olha o verso 25. Olha lá o que diz. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha o verso 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Não vai mudar nada, só vai piorar. Olha o verso de número 31. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos. Pode ficar tranquilo, Deus não vai permitir que você ande nu. Deus vai trazer roupa. Deus vai cuidar. Deus vai trazer provisão. O celeiro vai ter alimento para comer. Deus cuida daqueles que são seus. Deus cuida da igreja. Deus cuida. Aleluia. Olha o verso 24. Não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Charles Spurgeon novamente nos proporcionando uma reflexão sobre isso, né? Que ele diz que a ansiedade não resolve o problema do amanhã, não tira o problema do amanhã. A única coisa que a ansiedade faz é tirar a paz do único momento que a gente tem, que é o agora, que é o hoje. Porque o amanhã a gente não pertence, a gente não está lá. Não vai resolver nada, a ansiedade. Ela apenas vai tirar a única coisa que a gente tem, que é a paz, que é a alegria daquilo que a gente chama de hoje, que a gente está usufruindo. Aí quando chegar amanhã, aí a gente vai continuar inquietado pela ansiedade, a gente não vai desfrutar do amanhã, porque a gente vai continuar pensando no dia depois do amanhã. A gente nunca vai viver o presente, nunca vai viver o agora, nunca vai conseguir olhar para a realidade do que verdadeiramente é real. Está ali, que a gente tem. O passado se foi, o amanhã a gente nem sabe se vai chegar. E a gente então desperdiça a beleza da única coisa que a gente tem, que é o agora, que é o hoje. Jesus está tratando isso com os seus discípulos e nessa noite está tratando conosco. É no verso de número 30 que ele torna a raiz da ansiedade explícita para nós. Olha o que diz no verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus cuida das plantas, dos vegetais, cuida da natureza, não vai cuidar de vocês não? Não vai não? Homens de pequena fé. Ele está nos mostrando a raiz da ansiedade de uma forma explícita aqui, que é o quê? Diga comigo, pequena fé. E esse pequena fé não é aquele momento que a gente olha para uma dificuldade e diz: nossa, minha fé parece que não está, né, tão grande assim, né, para fazer um negócio, aquela coisa toda, parece que a minha fé está tão pequena. Não é sobre isso. A expressão pequena fé aqui é uma fé inapropriada. É uma fé que está sendo exercida de forma inadequada, incoerente, contraditoriamente. Não tem poder para nada, não vai ocasionar nada de bom. É uma fé inadequada. Essa é a raiz da ansiedade. Uma fé que a gente acha que a gente está exercendo na teoria, mas na prática a gente está negando tudo. Porque o sinônimo da linguagem que nós estamos tratando aqui, de uma fé inadequada, é a mesma coisa que a incredulidade. Porque se eu afirmo que eu exerço algo na teoria, mas eu não vivo isso, o que está imperando é a incredulidade. Não basta eu dizer que eu tenho fé,
eu preciso caminhar com passos de fé, porque senão o que vai se ver é a ausência da fé, e a ausência da fé é o quê? Incredulidade, e não é isso que Deus tem para nós. Como que nós lutamos, meus irmãos, contra a ansiedade? Como que nós lutamos contra a ansiedade? Diga comigo, mantendo o meu coração aquecido e os meus olhos fixos nas promessas poderosas do meu Deus. Como que a gente luta contra a ansiedade? Está aqui. Uma grande resposta para nós à luz das Escrituras é mantendo o nosso coração aquecido e os nossos olhos fixos nas promessas poderosas do nosso Deus. Porque se a gente for olhar para a realidade, para as possibilidades, para os nossos recursos, para as nossas condições, para a nossa capacidade, a gente vai viver inquieto mesmo. A gente vai viver perturbado mesmo. Porque em muitos momentos difíceis da nossa vida, a gente começa a empoderar as impossibilidades. Não vai dar certo. Não, olha aquilo ali. Não vai dar certo. Não, olha aquilo. Não vai dar certo. Porque olha, não, aquilo ali, nossa, olha, não vai dar certo. E a gente fica só somando as impossibilidades. E aí a gente é tomado por aquele negativismo, por aquele pessimismo. E aí a gente diz que a gente é gente de fé. Mas a nossa alma está sendo alimentada só com incredulidade. E aí quando a coisa chunchar mesmo, apertar mesmo, o que é que vai sair de nós? É fé? Não, porque a fé sempre foi só teoria. A gente ficou alimentando o nosso coração só com incredulidade, só vendo os problemas, só vendo o caos, só empoderando, só aumentando os monstros da vida. O que vai restar para nós, meus irmãos? Nessa noite o Senhor está dizendo para nós, mantenha os seus olhos fixos nas minhas promessas. Continue aquecendo o seu coração nas minhas poderosas promessas, porque é isso que vai sustentar a planta dos nossos pés quando os dias maus chegarem. É quando o nosso coração estiver fervendo, e os nossos olhos estão lá, fixos nas promessas de Deus. Tá fácil não, pastor, a situação tá difícil, o bagulho tá louco, pastor, mas mantenha os olhos lá, Jesus, promessa de Deus, promessa, Deus é poderoso, ninguém é como Deus, Deus olha pelos seus, Deus provê, Deus cuida, Deus abre porta, Deus faz o que ninguém consegue explicar, e milagre não se explica, mas Deus faz, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, e Ele diz que dos seus, Ele cuida. Ou a gente acredita nisso ou a gente não acredita. É fácil, pastor? Não, não é. Tem hora que a gente dá uma descabelada mesmo. Dá, não vamos romantizar o negócio não. Vocês estão achando que essas entradas aqui dá uma descabelada mesmo. Tem hora que a gente dá uma coçada nervosa na cabeça e fica, e aí você tem que olhar a esposa olhando para você e dizendo, o que você está pensando? O que está acontecendo? Nada não, amor. Não, deixa eu aqui com meus botões. É assim. E a gente se refugia na palavra e diz, Senhor, acalma o meu coração. Aquieta o meu coração, Senhor, me faz confiar mais na Tua palavra, me faz confiar mais nas Tuas promessas, me faz confiar mais na Tua voz do que nas impossibilidades, Senhor, porque essa impossibilidade está querendo me virar de ponta cabeça, Senhor. Mas eu opto em continuar confiando naquilo que o Senhor tem para mim. É uma decisão muito radical que a gente precisa tomar. Quando a gente olha para o verso de número 25, há algumas promessas regadas pela graça de Deus para nós, que serve para hoje e que serve para o nosso futuro. Para a gente não ficar inquieto hoje nem com o amanhã, porque o que Deus fez ontem, Ele continua fazendo hoje e Ele continuará fazendo amanhã. Esse é o nosso Deus. Olha o verso de número 25, novamente. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, não é? Não vale mais a vida do que a roupa, não? Não vale mais a vida do que os alimentos, não? Não vale. É o que Jesus está dizendo.
Se Deus faz o maior, e o que é o maior aqui no sentido do texto bíblico? Que é a vida, então fazer o menor não será nem um pouco difícil para Deus. Se Ele faz a vida, o que é trazer o alimento e proporcionar vestimenta? Se Ele trouxe a existência que não existia, o que é prover, abrir portas e cuidar daqueles que são seus? Josemar Bessa, pregador, pastor contemporâneo, diz: o que são os nossos problemas para um Deus que tem Gênesis 1 no seu currículo? Um Deus que trouxe do nada o que não existia e fez existir. O que são os nossos problemas? Deus vai olhar para os nossos problemas e dizer: agora você me apertou, hein, fulano? Não vou dar conta. Resolve o teu B.O. aí, porque eu não consigo dar jeito nesse negócio aí, não. Deus falando consigo mesmo: meu Deus, o que eu vou fazer para resolver esse negócio? Isso não funciona com Deus, meus irmãos. A nossa fé tem que parar de olhar para Deus como um Deus pigmeu, um Deus pequenininho. Deixa Deus se revelar como aquilo que verdadeiramente Ele é. O Criador de todas as coisas, e não apenas criou e vazou, como diz a filosofia deísta. Deus criou tudo, deu corda na sua criação e no universo e vazou, sumiu! E um dia talvez Ele volte para exigir prestação de conta. Isso é o que diz o deísmo. Deus criou, e Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus não foi embora coisa nenhuma, não. Deus continua se relacionando, Deus continua se revelando, Deus continua sustentando todas as coisas de uma forma muito linda e bela, para que as coisas não se tornem um caos. Deus é o fundamento, Deus é a base, é o sustento de toda a sua criação, de tudo que há no mundo, no universo. Deus é a engrenagem que sustenta todas as coisas de uma forma muito maravilhosa. Está ali sustentando tudo, pelo poder da palma de suas mãos, pelo poder da sua palavra. Deus está ali sustentando exatamente tudo, e nada, absolutamente nada, sai fora do seu governo e do seu domínio eternamente estabelecido sobre todas as coisas. Deus não é aquele malabarista de prato que fica, e aí alguém perde a atenção, fala: não, papai, eu não posso conversar com você aqui agora, que agora eu estou governando, eu estou sustentando, porque senão, se eu olhar para você, eu deixo a peteca cair, o prato cair. Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus não é limitado, Deus não é pequeno, não há nada que se assemelhe a Deus. Quem dirá maior do que Deus? Deus é único. Se Ele tem o poder da criação, de criar a vida, de trazer à existência a vida, é o que está dizendo o verso de número 25. Ele terá dificuldade de trazer provisão, vestimenta? É o que está dizendo. Se Ele faz o que é maior, no sentido do texto bíblico, o que está abaixo disso, Ele não vai conseguir fazer, não? Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não é, não? Olha o que diz o verso de número 26, continuidade: observai as aves dos céus. Que grande lição! Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Se Deus, em sua soberania e os desígnios do seu coração, diante daquilo que Ele é, Ele sustenta as aves, os animais, diante de todas as estações que há dentro do nosso calendário, da nossa vida temporal. Ele não vai sustentar a coroa da criação? Ele não vai sustentar que é filho, alvo do amor dele em Cristo Jesus, salvo em Cristo, herdeiro das mansões celestiais, alvos das promessas de Deus? Não vai sustentar a gente, não. Deus vai se esquecer da gente?
A incredulidade faz a gente duvidar disso. A incredulidade faz a gente caminhar contrário a isso. A incredulidade faz a gente tomar atitudes e decisões que muitas das vezes negam isso. Confronta essa realidade do que a palavra de Deus está dizendo para nós, meus irmãos. Se Deus está disposto e é capaz de alimentar os pássaros que não podem fazer coisa alguma para trazer o alimento à existência, da forma em que nós, por exemplo, podemos cultivando, plantando, tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer, os animais não fazem, e Deus provê. Então Ele certamente fornecerá as nossas necessidades. É o que o texto bíblico está dizendo. Se Deus alimenta as aves, fica tranquilo, que Ele tem alimento para os seus filhos. Ele cuida daqueles que são seus. O verso 27, olha o que diz para nós: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? A gente se entregar à ansiedade, a gente vai conseguir aumentar a estimativa da nossa vida? Pelo contrário, a gente pode causar alguns problemas sérios aí que vai nos trazer muito prejuízo ao tempo que resta para a gente viver, mas aumentar não vai aumentar não. A ansiedade não traz nada de bom, meus irmãos. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? É o que está dizendo o texto bíblico. A ansiedade não nos traz bem nenhum. Sabe o que a gente deve fazer? Diante de tudo isso que a gente já está dizendo, devemos dizer a nós mesmos, sabe o que nós devemos dizer a nós mesmos? Pregar a nós mesmos. E a gente é campeão às vezes para falar para o outro, para mostrar o caminho para o outro, né? Para dar teorias para o outro, para aconselhar outros, para dar opções a outros. Mas aí quando é com a gente, quando é com a gente o negócio, mas não é o fim não. Deus está nos instruindo numa questão: pregue a si mesmo. Antes de você achar que você tem missão de pregar ao outro, comece pregando a si mesmo. E nesse sentido, o que a gente tem que fazer é dizer, às vezes eu falo comigo, eu falo: alma, por que você está inquieta? Você está achando que você vai para onde? Os filhos de Corá, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O que você está causando esse caos? Você está achando que você vai aonde? Você vai fazer o quê? Ei, calma, diminui, calma, espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus. A gente precisa fazer isso com a gente mesmo, meus irmãos. Se precisar, se tranca no quarto, dá uns gritos, dá uns berros lá. Se chegar a polícia lá, fala: não, tá tudo bem, tá tudo bem. Estou tendo um tete-a-tete aqui com Deus, né? Não, Rodrigo? O Vanderlei gosta de umas orações meio altas, né? Poderosas. A primeira vez que eu cheguei lá, eu falei: meu Deus, está acontecendo aqui. Não, pastor, fica tranquilo, é meu pai orando. Então estou em casa, tá tudo bem, tá tudo legal. A gente precisa, meus irmãos. Deus é surdo, né? Tem que dar uns berros. Fica tranquilo. Se precisar, às vezes tem uns minutos de doideira aí, despeja diante de Deus. Antes de você se preocupar em despejar diante de alguém ou procurar alguém, despeje primeiro diante de Deus. Fala com Deus, chora com Deus, grita com Deus, se derrama diante de Deus. Deus está ali, sempre pronto, apto para te ouvir de uma forma perfeita, com uma atenção indiscutível. Os ouvidos de Deus não estão tapados para te ouvir. Deus está ali, aleluia, aleluia. Isso é a palavra de Deus para nós, meus irmãos. Isso é a palavra de Deus para nós. Diga, se for necessário, diga para você mesmo: alma, estar inquieta. Essa inquietação que você está causando dentro de mim, isso é absolutamente inútil. Chega, acabou. Você está causando uma bagunça. Você não é bem-vindo aqui. Eu vou deixar isso com Deus. A gente precisa tomar essa decisão.
A gente precisa combater a gente mesmo. A gente precisa dar um chacoalhão na nossa alma. A gente precisa se sujeitar em Deus, se refugiar em Deus, porque senão, meus irmãos, a nossa velha natureza vai fazer uma bagunça. E ela ama fazer parceria com a ansiedade. Ela ama te colocar contra Deus. A tua velha natureza ama te fazer duvidar das promessas de Deus. A tua velha natureza ama te fazer uma pessoa autossuficiente, como quem não precisa de Deus. Ela ama te dar todas as opções possíveis para te colocar contrário a Deus, mas nesta noite se recorra diante de Deus, corra para os braços de Deus, se necessário for dizer: Senhor, me socorre, Senhor, não estou aguentando mais, me socorre, Senhor, seja sobre mim a unção do Teu Espírito, o poder do Senhor, seja sobre mim a cura do Senhor. Busque Deus, meus irmãos. Ele não pode ser o último recurso, Ele tem que ser o melhor que há em nós, a nossa primazia, o nosso tesouro, o gozo da nossa alma. Olha o verso 28 ao 30, está dizendo para nós: porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eles não trabalham. Você já teve a curiosidade de pesquisar no Google? Os lírios dos campos, dessa época aqui, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Não precisa pegar o celular e fazer agora não, mas depois digita lá na sua casa: os lírios do campo, né? Desse período do Antigo Testamento, os lírios do campo, digita lá, você vai ver que coisa linda, a beleza, a ornamentação, irradia beleza o negócio. E Deus está dizendo: por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo como crescem. Eles não trabalham, não fiam, contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E quem é que vestiu os lírios do campo? Quem é? Deus. Verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Meus irmãos, comparado às flores do campo, você é uma prioridade muito maior para Deus, isso é indiscutível. E se Deus veste os lírios do campo, Ele não está com os braços cruzados e com as mãos atadas para vestir aqueles que são os seus filhos, que foram acolhidos, reconciliados, atraídos, amados em Cristo Jesus. Ele tem roupa para você. E não é só roupa no sentido físico, não. É no sentido simbólico, em todo o aspecto da sua vida. Ele tem provisão para você. Ele tem o que você precisa. Ele é a provisão para as suas necessidades. Deus transborda o seu cuidado sobre as flores. Certamente tomará de um cuidado muito maior para aqueles que são filhos. E quando a gente olha para o verso de número 31 e 32, para a gente encerrar, ele diz: portanto, não vos inquieteis. Comparado a tudo que ele já está dizendo, olha, dado isso, considerando tudo isso que eu já estou falando e tratando com vocês, o que eu tenho para dizer para vocês mais uma vez é: não vos inquieteis, dizendo: o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, ou com que nos vestiremos, verso 32, olha o que diz o verso 32, porque os gentios é que se preocupam, é o que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de todas elas. São os gentios que vivem a sua vida desenfreada, descontrolada, querendo conquistar o mundo e possuir o mundo, e para se gloriar disso. Mas os filhos de Deus, Deus sabe, Deus provê, Deus cuida. Deus não é ignorante não, meus irmãos, quanto às nossas necessidades. Ele conhece todas elas.
até aquilo que ainda não é do teu conhecimento, que ainda vai chegar e que talvez vai trazer desestabilização, vai te deixar, meu Deus do céu, não acredito. Sabe aquela coisa que às vezes a gente ousa em dizer, tá ruim o negócio, será que pode ficar pior? Não diga isso não. Não diga não. Porque às vezes sempre pode acontecer alguma coisinha que a gente fala, ô Senhor, esse deserto está durando mais de 40 anos. Ô Senhor. Mas entenda uma coisa, meus irmãos, entendam uma coisa. Ele tem provisão, Ele tem vestimenta, Ele tem alimento, Ele tem cuidado para aqueles que são seus. Ele não é ignorante quanto às nossas necessidades, Ele conhece tudo a teu respeito, sabe de tudo, absolutamente de tudo, daquilo que a gente tem consciência, daquilo que a gente está tentando ainda achar que a gente tem controle, e daquilo que ainda vai vir sobre nós, como circunstância, adversidade. Ele já sabe de tudo, e é por saber de tudo que Ele já tem preparado a provisão necessária, o socorro necessário, as portas que Ele vai abrir, os recursos que Ele vai trazer, as pessoas que Ele vai usar, a forma que Ele vai fazer, e o tempo perfeito de executar e trazer à tona todas as coisas. Ele não olha com indiferença, Ele não está distante. Você está achando que Deus está distante? A gente ora, né? A gente ora. As nossas orações às vezes têm esse sentimento, às vezes a gente teme em dizer, mas o nosso coração está querendo dar palpite, dizer, cadê Deus? Cadê teu Deus? Teu Deus não é poderoso, não é grande? Será que Deus está ouvindo mesmo as tuas orações? Será que elas estão passando do teto? Não é assim não? Deus está falando com gente aqui nessa noite. Começando por mim. Começando por mim. Deus não é ignorante com o teu choro, com a tua lágrima. Deus não precisa de fila para te atender não, meu irmão. Ele não está distante. No tempo certo, Ele agirá para suprir todas as tuas necessidades. Os nossos pedidos diante de Deus não entram numa fila de espera com um número de protocolo não, tá? Não está lá, não. Que dia que você pediu o teu negócio? Eu pedi o ano passado. Você foi atendido? Não fui. Visto, se você não foi atendido, quem dirá eu, né? Porque eu pedi depois que você. Nossos pedidos não tem número de protocolo não, meu querido. Não é ordem de chegada. Deus sabe a forma perfeita de fazer todas as coisas. Às vezes, Ele vai fazer coisas de alguém que pediu recentemente, talvez você está esperando há um ano. Deus é injusto? Não, Deus sabe o tempo de fazer na vida de cada um. Enquanto isso, Deus vai nos preparando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos ensinando e Deus vai nos sustentando. Porque nada disso é para a morte, nada disso é para o nosso fim, nada disso é para envergonhar o nome do Senhor. É para trazer a grandiosidade de Deus sendo revelada na vida daqueles que são seus, sobre a nossa vida. É para tirar a grandeza da gente mesmo, a prepotência da gente mesmo, o orgulho da gente mesmo, e mostrar na nossa vida que na verdade nunca foi sobre a gente, sempre foi sobre Deus, que na verdade quem é grande é Deus, como a gente cantou nessa noite. Você acha que isso é alguma coisa? Não, quem é Deus? Ele é o eu sou. Ele é, Ele. De eternidade a eternidade, Ele é. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Deus está vendo tudo. Cabe a gente descansar e continuar confiando. Que talvez a tua resposta possa vir amanhã. Semana que vem. Talvez dure mais alguns dias. Mas não se posicione com inimizade diante de Deus. Não se entregue à ansiedade. Não se entregue às possibilidades, aos apetites, às alternativas que a ansiedade está querendo te dar. Dizer que na verdade ela chegou para solucionar e você diz, então é tudo que eu quero, porque Deus está demorando demais, eu acho que Deus esqueceu de mim. Toma cuidado com isso. Deus trabalha em prol daqueles em que nele espera.
Você está esperando em Deus? Tá? Se você está esperando em Deus, você tem um Deus todo-poderoso trabalhando em seu favor. E quando Deus chegar o tempo determinado dele trazer a realização final, concreta do que ele já está fazendo, o profeta Isaías diz que não tem ninguém que tem como pedir, não. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que vai impedir de Deus liberar sobre a sua vida o que ele está preparando para liberar sobre a sua vida? Quem é que vai impedir? É Satanás? Pode levantar o inferno inteiro, do jeito que levantar é a mesma forma que vai cair. Pode gente se levantar e dizer, eu não concordo. Deus vai lá e dizer, mas você não precisa concordar. Isso é desígnio do meu coração, é eu que estou fazendo e vou fazer, pronto, acabou. Quando Deus se propõe a fazer, Ele faz. O nosso trabalho é lutar contra a ansiedade. Porque a ansiedade é a incredulidade que desconecta o nosso coração e a nossa mente das promessas de Deus. A gente para de olhar para isso, a gente para de crer nisso, a gente para de se alimentar disso e começa a se alimentar do que a ansiedade está propondo para nós. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou a gente crê em Deus, ou a gente mergulha nas alternativas da ansiedade. Verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Cada dia de nossa existência, meus irmãos, é sustentado pelo poder da graça de Deus, manifestada em completo cuidado para conosco. Deus não nos dá resto. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. A Bíblia não diz que os verdadeiros crentes não lutarão, não travarão essas batalhas contra a ansiedade, mas a Bíblia diz como a gente pode lutar contra elas, quando elas vierem nos atacar. Jesus começa lá no verso 25. Lá no verso 25, Jesus diz, vos digo, e o que ele diz? No verso 25, não andeis ansiosos. Isso aqui não é só teoria, é vida vivida. Não andeis, é uma condição de vida. Enquanto as coisas acontecem, se desenrolam, a cada passo que damos, a forma que encaramos, como nos comportamos, é um estilo de vida. Não andeis. Ele não está dizendo não argumentem, não pensem, não reflitam. Não andeis ansiosos. É uma condição de vida. Jesus está nos dando a direção de como lutar contra a ansiedade. 1 Pedro 5,7, para a gente encerrar. Lance sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Verso 20. Ora, a nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus.